I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, então hoje nosso terceiro encontro da nossa unidade curricular de Química Analítica e Instrumental. Hoje, então, nós vamos conversar sobre amostragem. Antes de falar sobre amostragem, vou dar uma repassada, né, no que nós vimos no último encontro. Então, eu vou colocar aqui para apresentar a nossa guia, vou botar aqui uma guia do Chrome, vamos ver se vai funcionar. Vou botar a tela inteira, fica melhor. Bom, então nós estamos com essa tela, né, aqui a tela do... E aqui nós temos a nossa sala do Moodle. Eu espero que todos estejam acompanhando, né? Lembrando que hoje encerra a atividade 2. Na atividade 2, fala sobre justamente o estudo 2, que é o laboratório. Então, no laboratório, nós temos aqui o nosso livro, né? E nesse livro, vocês já viram, né? Ele fala sobre várias facetas do laboratório. Que é uma sala de aula diferenciada, que necessita de uma atenção especial, que cuidados, né? Principalmente porque no laboratório nós temos equipamentos diferenciados, nós temos manuseio de materiais diversos, entre eles gás para poder trabalhar com o fogo, para aquecimento, energia elétrica. Nós trabalhamos também com materiais que podem ser tóxicos, reagentes, né? E também manipulamos esses materiais, né? Somos desde materiais líquidos, sólidos e, em alguns casos, até mesmo materiais voláteis. Então, a atividade 2, ela vai até hoje, às 23 horas e 55 minutos, porque é o que o sistema permite. Então, aqui, ó, a atividade 2, ela é uma atividade diferenciada, justamente para que as pessoas possam colocar aqui, né, a atividade é essa, ó. Nessa atividade, você irá adicionar, no mínimo, 6 equipamentos de laboratório e indicar o nome. Agora, aquelas pessoas que não fizeram isso ainda, eu peço que olhem quais foram os equipamentos que os colegas já colocaram, para não colocar repetido. Então, ele pede para você indicar o nome, qual a utilidade desse equipamento e também uma foto. Lembrando, sempre indicar a referência. Peço desculpa porque eu moro em casa, né? Então, tenho os cachorrinhos que são meio nervosos, então eles, de vez em quando, reagem a certas aparições, como carteiro, lixeiro, ou entregador daquelas propagandas de mercado, coisa parecida. Então, qualquer um que mexa no portão, ou até mesmo outros cachorros, né? Então, desculpe, tá? Vamos dizer assim, a emotividade com que meus animais se portam. Mas vamos voltar lá, então. Então, aqui eu criei uma página em que a primeira eu coloquei o meu nome, né? E coloquei aqui, ó, almofariz com pistilo, coloquei para que ele serve, coloquei uma foto desse equipamento e uma legenda indicando o que é e a fonte de onde eu tirei esse material. Isso é muito importante, porque para que não tenhamos nenhum problema com direitos autorais. Isso é importantíssimo.
Então, se a gente for olhar aqui, ó, tem um mapa, ele vai indicar aqui, ó, quais são as pessoas que trabalharam. O Alan, por exemplo, já colocou 3 páginas aqui. Não precisava 3, pode ser só um. O Felipe também já colocou uma aqui. Tem o José Eu só Carlos, o coloquei José 3 Fernando. páginas ali que eu tive meio dificuldade para entender como é que funcionava. Depois que eu entendi, daí eu fiz mais certinho a terceira página. Tranquilo, tranquilo. Não estou criticando, não. Eu entendo porque teve algumas pessoas que tiveram também dificuldade. Ainda mais que essa semana a internet teve principalmente no Google, né? Ela teve um probleminha aí de instabilidade. A Sâmia Haddock Lobo e a Sâmia Kise também, que já colocaram os seus materiais ali. Aquelas pessoas que não fizeram ainda, por favor, entre aqui, ó. Quando você entrar, ele vai entrar aqui na parte de visualização. Ele vai entrar assim, ó. Desça um pouco mais, aqui nessa navegação aqui, ó, materiais de laboratório. Desculpem, mas isso foi só falar da instabilidade da internet que já caiu aqui a minha internet. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ah, desculpe. Sim. Sabe o que houve? É que houve uma queda de energia da minha internet aqui, que foi só falar da instabilidade da internet, né, do Google, e já baquearam a minha internet. Estou com 4G aqui. Então, vamos esperar um pouquinho, que ele já vai reiniciar ali o sistema. Então, como eu estava falando para vocês, já vou mostrar como é que faz para criar sua página e colocar lá os elementos. Deixa eu falar, então, sobre a questão das atividades. As atividades que nós estamos propondo para esse momento de atividades não presenciais, elas estão sendo pensadas de formas diferenciadas. Por quê? Porque nós estamos à distância, né? Nós estamos usando um ambiente virtual um pouquinho diferente para algumas pessoas. Então, a nossa ideia é justamente trabalhar de forma diferente. Agora, nós temos um prazo de 1 semana para elaborar essa tarefa e postar. Como eu estava falando, voltou aqui o meu sistema, eu fechei lá do celular, senão ele dá microfone. Então, como eu estava falando, as atividades foram pensadas de forma diferente. Agora, se você não está fazendo as atividades, vou lembrar como é que funciona quando eu apresentei lá no primeiro dia. As 5 primeiras atividades correspondem à avaliação 1. Então, a média dessas atividades vai compor a nota da avaliação 1. Se você não faz duas delas, você tem que tirar 10 nas outras 3 para ir com média 6. Agora, se você não está fazendo nenhuma dessas, beleza, você não vai ter nota de avaliação 1, você pode requerer, né, a recuperação. Só que a recuperação vai ser uma avaliação que vai ser marcada após encerrar, né, após eu corrigir todas as atividades, das 5 primeiras atividades, e vou comunicar a vocês, ó, tal dia vai ter a recuperação da atividade 1, vai ser uma prova. Por quê? Porque é a maneira que nós temos de recuperar. Qual vai ser o assunto? O conteúdo das 5 aulas, dos 5 estudos que geraram as 5 atividades. Então, você vai ter, aí vai ser um dia específico, vai ter um horário, vai abrir, por exemplo, se a gente coloca no dia, a gente vai voltar em fevereiro, lá numa das nossas aulas, quarta-feira, no máximo a gente tem 1 hora de atividade síncrona. Após essa atividade síncrona, a gente começa a avaliação para aqueles que vão querer fazer recuperação. Então, vai ter uma aba que vai ser colocada no Moodle, provavelmente na quinta atividade, em que daí você vai esperar abrir
vai responder essa prova sobre esses 5 conteúdos. Então, as nossas atividades, elas estão sendo pensadas para que você acompanhe os estudos, para que você leia os materiais. Então, peço a vocês, façam as atividades. Ah, professor, eu estou com dificuldade de de inserir a atividade no Moodle. Faça atividade em um outro arquivo, me mande. Tá? Teve pessoas que tiveram dificuldade de colocar aqui no sistema, nessa atividade agora. Eu falei, faça atividade, coloque os endereços das imagens, me mande, né? Que daí eu coloco no sistema. E foi feito. Agora, volto a frisar, você é que deve fazer o estudo e fazer as atividades. O objetivo aqui é expor os nossos materiais e aí conversarmos, né, dar as dicas para vocês irem adiante. Bom, como eu estava falando, então essa atividade aqui, ó, primeira coisa que você vai ter que fazer, olha, vai entrar mais ou menos aqui. Visualizar. Você vai descer até chegar aqui, ó, na parte da tarefa, criar nova página. Eu vou entrar aqui, eu não vou salvar nada, só para vocês mostrar. Quando você clica aqui, ó, ele vai entrar nesse material aqui. Então, novo título da página, que você vai digitar o seu nome. Quando você digita o seu nome, por exemplo, eu vou criar uma aqui, vou criar Jesus Salva, que também faz backup. Então, vou criar aqui. Coloquei para criar. O que ele fez? Ó? Ele criou a página. Agora, você tem que editar, você tem que colocar aqui os materiais. Dou uma dica até, ó. Nessa aba aqui, ó, tem o que a gente chama de template. Quando você coloca aqui, ó, ele traz vários templates prontos. Tem um que é destaque azul, ou destaque padrão. Você escolhe qualquer um desses dois aqui. Por exemplo, o destaque azul, ele aparece assim, ó. Você vem aqui em inserir e coloca o título. Por exemplo, vou trabalhar com o Becker. Ou aqui digo o que é o Becker. Utensílio para manuseio de líquidos. Aí vou pelo Google, entro numa página, né, faço uma pesquisa, por exemplo. Vou pesquisar lá. Becker. Opa. Becker. Então, aqui ele traz os Beckers, ó. Vou clicar nesse aqui. Copio a imagem. Opa, não. Copio a imagem. Ó, tá aqui. Eu copio a imagem, vou lá para minha página, dou um Ctrl V, tá ali, ó, o Becker. Mas, professor, e daí? Aí eu coloco uma legenda. A legenda, geralmente, é para ficar bonitinho, dizer, esse aqui é um Becker. E a fonte da onde eu tirei. Aí eu vou lá, ó, eu abri a página, ó, Info Escola, dou um Ctrl C, volto lá, dou um Ctrl V, tá ali o endereço. Ótimo, fiz um. Tem que fazer no mínimo 6, para que você tenha já a nota correspondente. Fez menos do que isso, vai ser proporcional, né, a nota. A nota varia de 0 a 10. Fez isso, terminou de colocar aqui todos eles, salvar. Importantíssimo. Se eu salvar agora, ó, ele aparece ali, ó. Professor, mas eu salvei só um, o que eu faço para colocar mais? Vem em editar. Em editar vai aparecer novamente lá, ó, a página para você fazer a sua edição, colocar os outros materiais. Tá? Então, hoje, até as 23 horas, 55 minutos,
Espero que todos coloquem lá o seu material. Vou cancelar aqui. Bom, isso por quê? Porque nós falamos do laboratório. Talvez muitos aqui já foram para o laboratório de química, mas não conhece todos os equipamentos, não conhece todos os materiais. Então, fica a dica, tá? Vamos voltar para a nossa sala. Então, a nossa sala no Moodle lá, Química Analítica está lá dentro da página do curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia, né? Digo a vocês que as aulas já estão postadas, a gravação das aulas estão postadas nessa parte que fala webconferência, sempre terá o link das aulas presenciais aqui, ó, tá? Aqui vai ter os links. Ah, professor, mas eu não recebi o link no WhatsApp. Ótimo, você vai lá no Moodle, entra no Moodle, vai estar na nossa sala. Depois, vai ter a gravação, eu pego e coloco a gravação aqui. Eu já coloquei via YouTube para ficar melhor, para também assistir, né? Criei uma página lá, nas Ondas da Química ali, ó, justamente para quem quiser, vai estar lá os nossos materiais dessas aulas síncronas, tá? Então, hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos falar sobre o estudo 3. O estudo 3, ele fala da amostragem e preparação de amostras. No estudo 3, então, nós temos aqui um material didático. Vejam, lembra que eu falei do link, ó? Dia de hoje está aqui o link, é o link dessa nossa sala que nós estamos agora. Vai ter também uma atividade, tá? Atividade 3. E tem o material complementar. O nome já diz, é para completar o estudo que foi realizado, tá? Ele não é obrigatório. Se você não quiser ler, não leia. Fica a seu critério. Se você quer complementar o estudo, leia, ótimo, tá? Então, aqui é o nosso livro. Então, nesse nosso livro, você clicando ali, vai aparecer, vai entrar de cara nessa página. Vejam, ele não tem muitos capítulos. Então, aqui ele vai começar a falar da amostragem. O que é a amostragem? A amostragem, ela é uma etapa importantíssima de qualquer análise que você vai fazer. Seja ela na nossa área, né, na área de vocês, de viticultura e enologia, seja na área de engenharia, seja na área de análise de metal mecânica, plástico, o que você imaginar em análise, materiais, a coleta de amostragem, né, a coleta das amostras é importantíssima. Então, ela pode ser, a amostra, né, pode ser uma solução. O que é uma solução? É uma mistura homogênea. Desculpe. Como sucos e os vinhos. Pode ser de materiais sólidos, como o solo. Na viticultura, vocês aprendem a fazer análise de solo, ou a fazer a coleta da amostra. Ou pode ser de um próprio alimento, né? Por exemplo, as uvas, maçã, né? Então, a amostragem, ela pode acontecer, por exemplo, no mercado. Existem certos órgãos que precisam verificar, muitas vezes, como é que estão os produtos que estão sendo comercializados, se eles estão dentro das especificações. Pode ser no transporte, durante o transporte desse material já acabado. Aqui eu estou colocando, né, uma prateleira de um mercado que tem os vinhos. Por exemplo, pode ir lá pegar uma amostragem, esses órgãos, né, fiscalizadores, podem ir lá pegar uma amostra e podem ver se o material é verdadeiro, se ele está dentro das especificações. Já começa pela rotulagem, né? Mas ele tem que pegar daí uma amostra representativa daquele mercado. A amostragem pode ocorrer no campo, né? Por exemplo, o solo, a qual está plantado a videira, as frutas, e vocês sabem que um dos processos é a questão da maturação.
para dar um bom suco ou um bom vinho, né? Ou então, do lote já produzido. Produziu meu vinho, quero ver como é que está esse lote. Claro que já tem todo um controle, né, durante o processo, precisa tirar amostras também durante o processo. Bom, esse é o primeiro item aqui, introdução. No segundo item, ele já vai falar de como se processa a análise química. Aqui tem uma figura que ela trabalha bem essa questão. Primeiro, você tem que ter a definição do problema analítico. Que você quer analisar? Que substância, que propriedade você quer analisar? Isso é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque ele vai influenciar na escolha do método de análise. Então, isso aqui, por exemplo, para nós, queremos saber lá se está no ponto para colher a uva. Quais são os parâmetros importantes? Tá? Quais são os parâmetros que eu preciso analisar? A cor é confiável? Não sei. Né? Mas, o açúcar, teor de açúcar, o Brix, o pH, são duas informações importantes? Ótimo, então eu tenho uma maneira de analisar. Depois eu vou partir para a amostragem, que é justamente coletar uma porção do meu dinheiro. Eu não vou pegar tudo, né? Porque senão, como é que eu quero saber se está maduro? Mas eu preciso fazer uma amostragem, uma coleta de amostra significativa para poder fazer a análise e verificar. Já está no ponto de colher, não está? Depois que eu coletei a minha amostragem, fiz a minha amostragem, eu tenho que tratar essa amostra para depois entrar no processo. Eu faço uma calibração do meu método, faço a medida analítica, vou fazer a avaliação dos resultados e avalio. O método funciona, não funciona? Ou está ok, assim, não? E aí eu parto para a ação, que é analisar as mais variadas amostras que eu coletei lá no campo. Tá? Então, essa é a rota analítica. O que nós vamos centrar? Na amostragem, possivelmente no tratamento. Então, aqui já no 3, ele vai falar justamente isso. O que é a amostragem, quais são os tipos de amostras que nós temos que pegar, qual é a dimensão das amostras, como é que eu vou chamar isso, macro, semimicro, micro, ultramicro, depende do que eu vou, do sistema que eu vou utilizar também. Eu vou utilizar uma análise clássica, ou vou utilizar um equipamento. Isso foi, inclusive, a atividade número 1, né? O tipo de constituintes, né? Majoritário, minoritário, traços, ultratraço, e fala das amostras reais. Tem uma leitura complementar, aqui são os métodos físico-químicos para análise de alimentos, segundo a Fundação Adolfo Lutz, e aqui tem a orientação, o capítulo 3, que fala da coleta de amostras, e o capítulo 4, que fala da preparação dessas amostras. O capítulo 9 também fala de como são analisados as bebidas alcoólicas. Bom, leiam com atenção, e aqui vem qual é a importância da amostragem. Que ele dá um texto falando sobre essa importância, e aqui tem uma leitura obrigatória. Aqui já é diferente, aqui você tem que acessar, você vai clicar aqui, tem um link, vai abrir o texto, vai abrir um artigo em que ele vai falar da importância de se fazer uma boa amostragem. Tá? E aqui nós temos a amostragem no laboratório. A amostragem no laboratório, quando chegou lá no laboratório com as suas amostras, você deve se perguntar, cheguei com a amostra laboratorial, ela é homogênea? Se você responder não, dependendo do tipo de amostra, você vai ter que quartear, misturar, peneirar, moer, se for o caso, homogeneizar.
para que daí depois você tire a alíquota para a sua análise. Tá? Ah, professor, mas o que é quartear? Aqui tem um vídeo justamente mostrando isso. Aqui ele está trabalhando, não sei se é com café, não sei se é com terra, né? Mas serve para isso, para você analisar amostras de solo, para você analisar grãos, pós, né? Materiais em pó, farinhas, ou coisa parecida. Então, você usa o mesmo procedimento. Por exemplo, para metais, você tem que particularizar a sua amostra para depois faz também o quarteamento. E aqui tem uma outra leitura complementar, e aqui indica, né, a leitura do item 1 e do item 2. Vejam, quando ela é complementar, fica a seu critério, mas eu indico vocês fazerem essas leituras. Bom, mas aí nós estamos falando de viticultura e enologia, né? Então, aqui, ó, na questão da amostragem em viticultura e enologia, eu coloquei 2 vídeos, tá? Esses 2 vídeos, eles foram feitos pela EPAMIG, né, que é a Empresa de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais, onde que, no primeiro, como faz a amostragem de uvas no campo, justamente para saber quando está no ponto de maturação, e depois como se faz a análise de maturação das uvas em laboratório. Então, eu coloquei 2 vídeos aqui explorando essa parte e uma leitura complementar, vou dar um spoilerzinho, que é uma inovação na área de viticultura e enologia, também na área de outros alimentos produzidos no campo, que é justamente um monitoramento por NIR, tá? Que é pela espectroscopia do infravermelho próximo, que ele vai avaliar se as uvas estão maduras ou não. É um artigo de uma revista bem interessante, já estou dando um spoiler aqui para que vocês leiam e já fiquem antenados, vocês que vão ser futuros profissionais dessa área, precisam estar antenados quais são as inovações que estão surgindo no mercado. Não sei se era tão inovação assim, eu acho que ela já foi lançada já faz uns 2, 3 anos, mas eu achei interessante, já que nós estamos falando em análise de maturação. Tá? Então, por favor, leiam os materiais, leiam, assistam os vídeos. Deixa eu ver aqui, os vídeos não são tão grandes. 7 minutos esse. É um pouquinho maior, 16 minutos. Tá? Então, eu peço a vocês que assistam os vídeos. Tá? Eles, se quiserem também, podem até, se vocês podem se inscrever ali no EPAMIG, tem muito material, né, no site, lá na página do YouTube. Certo? Bom, vamos voltar lá, então, para a nossa página do estudo 3. Alguma dúvida, gente? Estou falando muito rápido. Tá tranquilo. Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Nenhuma dúvida. Então, ok. Espero que não tenha mesmo. Deixa a minha página, voltar lá para a página. Isso. Então, aqui na página do estudo 3, vejam, eu já falei, então, do nosso material didático, o que vocês têm que ler, né, e assistir para poder ter uma noção. Vem a atividade 3 desse estudo, né? Eu coloquei a amostragem porque é o tema, né? Então, o que nós pedimos aqui? Aqui você vai mandar um arquivo. Então, o que ele vai pedir aqui, ó? Caros estudantes, nesta atividade, você terá que pesquisar um artigo na área de vocês, viticultura ou enologia, e identificar como foi realizada a amostragem, ou qual é a amostra que ele trabalhou. Você deverá descrever a metodologia de amostragem, indicar o autor
ou os autores e o endereço do artigo, tá? Você poderá também indexar o artigo na resolução da atividade. Então, você escreve lá, você pode escrever num Word ou depois num PDF, você escreve lá, mostrar, coloque lá o nome do autor, coloque lá qual é o artigo, esqueci de colocar o título do artigo. O autor, nesse artigo, nesse estudo, ele fez a coleta de amostra assim, assim, assado. Ele coletou da variedade tal, tantos pés, ele marcou e fez tanto. Beleza? Como é que eu peguei aqui, ó? Para isso, eu indico que vocês olhem o Google Acadêmico. Ele é diferente do Google que a gente costuma utilizar. Clica lá no Google normal, acadêmico, ele já vai dar lá e você abre uma nova guia. Então, aqui, ó, eu coloquei análise de acidez da uva. Ele traz muitos artigos. Eu peguei um deles, tá? Que é a avaliação... Esse aqui, ó, avaliação de 5 cultivares. Até eu vou clicar de novo, ó, ele vai sair lá no Cielo. Então, ele veio para cá. Professor, ele está lá embaixo, mas se você quiser esse artigo, clica aqui, ó, diz português PDF. Clica nele e ele vai abrir o artigo na íntegra. Então, ele está aqui, ó, ele está dizendo, ó, avaliação do potencial de 5 cultivares de videiras americanas para suco de uva no sul de Minas Gerais. Então, você vai... Onde que você vai encontrar a amostra ou a amostragem que ele fez? Nos materiais e métodos. Então, você vai descendo aqui, ó, materiais e métodos. Então, ó, o presente trabalho... Deixa eu botar maior, porque eu acho que vocês não estão enxergando, né? Vamos colocar maior para que todo mundo consiga enxergar. Então, ele fala aqui, ó, o presente trabalho foi realizado pela Empresa de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais, a EPAMIG, situada em Caldas, Minas Gerais, a uma altitude de 1.150 metros. E ele deu a latitude e deu a longitude. 5 cultivares de vitis lambrusca estudadas foram Alwood, BRS Rúbia, Concorde, Folha de Figo e Isabel. Estão inseridas em uma coleção ampelográfica de cultivares na EPAMIG. As plantas dispostas, e aí ele vai falando, foram implantadas em 1998, enxertadas sobre um porta de enxerto, ele falou qual foi, formadas em duplo cordão esporonado, conduzida em espaldeira com 3 fios de arame, densidade de 2.500 plantas por hectare. O solo, ele está falando do solo, ele está falando da pluviosidade. Beleza, ele está dando todo o contexto, né? Ele falou, inclusive, da poda, né? Como é que foi feita. O ponto de colheita das uvas foi determinado a partir do acompanhamento dos teores de açúcar e ácidos orgânicos das uvas. Então, vejam que, para poder pegar a amostra deles, eles precisavam saber o ponto de maturação dessas uvas. A partir do momento em que se observou uma estabilização da evolução da maturação, as uvas foram colhidas respeitando-se os limites exigidos pela portaria do Ministério da Agricultura. A partir das uvas colhidas, foram feitas as análises para a determinação da composição físico-química das mesmas. Opa, então, ó, eu vou ter que pegar lá, se eu não sei, as uvas foram colhidas respeitando-se os limites exigidos. Você tem que pegar lá na portaria do MEC, vai ter que achar. Então, ele fala aqui que existem métodos para elaboração do suco. Nesse trabalho foi adotado o método de extração da cor pelo vapor d'água, sendo também utilizado pelas indústrias.
Os sucos foram elaborados por meio de utilização de um extrator com capacidade para 20 quilos de uva. Opa! Então, olha aqui, ó, a colheita dela, ele pegou 20 quilos de uva, obtendo-se cerca de 10 a 12 litros para cada cultivar. Então, nem precisa saber como é que foi cultivado lá, porque ele está dizendo aqui que a amostra dele são o quê? De 10 a 12 litros de suco provenientes desses 20 quilos de uva. Para cada cultivar, ele pegou 20 quilos de uva para dar essa quantidade de volume de suco. Ele fez alguns tratamentos, vejam, ele fez alguns tratamentos para depois fazer as análises. Aí ele falou aqui, ele colocou aqui, após o engarrafamento, foram sulfitados adicionados para cada litro 0,1 grama de dióxido de enxofre, pasteurizados, isso aqui é tudo tratamento. E depois esse método de elaboração oferece riscos de diluição do suco pelo fato de ser obtido por vapor de água. Mas ele utilizou dessa forma. Depois ele fez uma análise sensorial realizada por 12 jogadores, tá? Isso aqui já é análise. Então, o que você quer está por aqui, ó. Não estou dizendo que é para usar esse, estou mostrando para vocês onde vocês vão encontrar esse material, né, que ele utilizou como amostra. Entenderam? Então, você vai pegar os autores. Quais são os autores? Ah, vou lá na frente, lá em cima está dizendo. Ó, aqui está o título, que é muito importante, o título. E aqui estão os autores, todos esses caras aqui, ó, essas pessoas aqui. Isso você tem que colocar os autores, o título e o endereço. Você pode colocar esse endereço aqui, ó. Copia lá da barra do Google lá, ó. Ctrl+C, Ctrl+V lá no material que você está elaborando. Por quê? Porque eu tenho que acreditar que você fez, que você abriu um arquivo, que você fez a pesquisa. Como é que eu vou acreditar? Entrando lá, que é a minha conferência, vou entrar lá e vou ver, ele fez, ele olhou isso. Mas será que ele não confundiu? Eu vou olhar lá o material para ver se você entendeu qual foi a amostragem feita pelos autores. Dúvidas? Não. Nenhuma? Se você Professor, quiser... com relação aos colocar métodos ali que os caras seguiram ali para fazer a análise, onde é que eu posso encontrar mesmo que eu não entendi? Não, a análise tu não vai precisar. Tu vai precisar só da amostragem. Você vai lá no materiais e métodos. Claro, você vai ter que ler até ele mostrar para você, indicar para você. Veja que a gente leu tudo isso aqui, ele só contextualizou da onde que ele tirou o material, quais eram as condições, e aqui ele está dizendo, ó, justamente aqui, ó, os sucos foram elaborados pelo método caseiro, utilizando-se um extrator com capacidade de 25 kg de uva. Obteve-se cerca de 10 a 12 litros para cada cultivar. Essa é a amostragem que ele vai utilizar para fazer todos os estudos. 10 a 12 litros para cada cultivar. Aí, quais são as cultivares? Tem que indicar também, aquelas que ele falou lá em cima, né? Que ele falou aqui, ó, que são as lambruscas, né? Aqui, ó, Allwood, BRS Rúbia, Concorde, Folha de Figo e Isabel. São as 5 variedades que ele usou nesse estudo. Então, as amostras são de 10 a 12 litros de Allwood, 10 a 12 litros de BRS Rúbia, 10 a 12 litros de Concorde, 10 a 12 litros de folha de figo. Agora, eu pergunto a vocês, por que eles falam que é de 10 a 12 litros? Por que não é um volume certo? Eles não estão pegando a mesma quantidade de uva? Depende da produção.
Qual é a Não, pergunta, porque professor? Pode repetir? Oi? Eu Pode estou repetir. perguntando, por que é variável de 10 a 12 litros? Se eu pego a mesma quantidade de quilos de uva. Para fechar a média das garrafas, professor. Não. Por quê, gente? Porque cada variedade de uva tem uma fisiologia diferente, né? Umas são maiores, outras são menores, né? Uma concentra mais, outra concentra menos. Então, por isso que vai dar um volume variável. Por isso que ele não especificou, foi de 10 litros para cada variedade. Ele especificou quantos quilos ele usou de uva. Ele usou 20 quilos de uva Hazelwood, Concorde, folha de figo, entendeu? Ele usou 20 quilos de cada uma. Só que, claro, dependendo da uva, ele dá um volume maior ou menor, né? Por causa da variedade. Entenderam, então, o que é para fazer no trabalho, na atividade? Sim. Então, deixa eu voltar lá para o nosso estudo. Aqui, deixa eu mudar o meu status aqui. Vou mudar para o meu status de estudante. Quando você vai entrar aqui na amostragem, ele vai aparecer assim, onde você vai ter que colocar aqui adicionar tarefa. Você vai escrever lá o que você acha que tem que escrever, vai colocar o endereço lá, ou vai colocar também o arquivo, vai adicionar tarefa. Quando clica em adicionar tarefa, abre para você encontrar o arquivo. Se eu clicar aqui, abre essa página aqui, onde você ou arrasta os arquivos para cá, pode ser mais de um, ou você vem por aqui, escolher o arquivo. E aí você pesquisa dentro do seu computador. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai abrir lá para você ir lá no computador e achar. Por exemplo, se eu vou no IFSC, vou pegar lá, vou ver se eu acho um arquivo. Qualquer um. Se eu clicar aqui, né? Tá. Abrir, ele vai aparecer ali, Se eu botar para enviar, ele vai anexar e vai colocar lá, por exemplo, ele vai abrir, ele está pensando, tá aqui, apareceu aqui. Só depois que ele estiver aqui, você clicar em salvar mudanças, é que a sua atividade vai ser enviada. Eu, como não quero enviar isso, né? Desculpe, caiu a minha internet de novo, mas quando que nós temos que entregar essa atividade? Temos que entregar essa atividade, ela começa hoje e vai até a próxima semana, que é dia 23. Então, ela encerra no dia 23, véspera do Natal. Certo? E no dia 23, nós temos aí mais uma aula, né, a última antes do recesso de festas e final de ano. Como é que nós vamos fazer? No dia 23, não vou fazer encontro síncrono, tá? Eu já estou preparando já os materiais para que vocês possam fazer todo o seu estudo pelo Moodle, dentro do Moodle. Lógico, vai ter uma atividade, só que essa atividade você vai ter até fevereiro, quando nós vamos retornar, para poder desenvolvê-la. Tá? Como nós vamos estar aí já quase no ritmo de férias, então eu vou deixar um tempo maior para vocês desenvolverem essa atividade. As nossas aulas, elas vão retornar lá em fevereiro, mas lá no começo de fevereiro já iniciam os nossos encontros, tá? Aí lá em fevereiro a gente faz uma revisão, né, dos materiais e do que a gente já viu, e daí
nós damos continuidade aos nossos estudos. Certo? Alguma dúvida? Não, bem tranquilo. Não. Essa agora é a última atividade, então, professor? Deste ano? Desculpe, eu não ouvi. Eu estava Essa mudando. do artigo é a última atividade deste ano? A última atividade que tem que ser entregue esse ano. Tá. Certo? Como eu falei, do dia 23 aí, que vai começar dia 23, aí você vai ter até fevereiro para poder entregar. Tá? Já vou dar um spoiler do que vai acontecer daí no estudo 4. Já vou dar um spoiler. O estudo 4, ele vai falar sobre soluções. O que são soluções? São misturas homogêneas. Como preparar uma solução, né? Então, isso vai tratar o assunto do estudo 4. Então, nesse estudo 4, vai falar somente sobre isso. E eu vou falar também, eu vou explorar também como se prepara e como você calcula para chegar numa concentração requerida daquela solução. Porque, por exemplo, imagine o seguinte, uma das análises que se faz é a acidez, tá? A acidez total, a acidez volátil das amostras, tanto de suco como do mosto, como de vinho, né? Para fazer essa acidez, se usa um método clássico, né, que é o método por titulação, em que você pega uma amostra, dilui com uma quantidade de água e utiliza o hidróxido de sódio. E esse hidróxido de sódio tem que ter, certo? Tem que ter uma concentração, uma quantidade padrão para você determinar qual é a acidez que você tem. Então, a gente vai aprender como calcular isso e como fazer isso para uma solução em que o reagente é sólido e como fazer isso quando um reagente é líquido, tá? Isso é muito importante no dia a dia de um enólogo, né? Porque ele vai fazer muito controle de qualidade dos vinhos. Então, e muitas vezes não tem um laboratorista, vai ter só o enólogo lá, então ele precisa saber como fazer, né? Para não ficar precisando comprar tudo pronto, né? E muitas vezes comprar pronto é um custo a mais, enquanto que você compra os reagentes e consegue fazer. Certo? Esse estudo 4 é presencial, é isso? O estudo 4, ele não vai ter o encontro síncrono, ele vai ser somente lá na página do Moodle, tá? Ainda não é para o presencial ainda, essas análises. Não, olha, o que eu vou fazer é os aspectos teóricos. Todos os aspectos práticos, eles ficam suspensos até a gente poder retornar. Mas a gente vai ver depois, então, na prática. Oi? A gente vai ver na prática depois também. Vamos fazer na prática, sim. 50% da nossa unidade curricular tem prática, que vão ficar para depois. Tá? Isso não tenho dúvida. Nós só vamos explorar os aspectos teóricos, né? Para depois, quando nós formos para o laboratório, nós vamos colocar a mão na massa, né? Vamos fazer a prática correspondente a esses estudos. Certo? Tudo isso que nós estamos trabalhando na sala do Moodle, elas são a parte teórica para poder entender o que nós vamos, muitas vezes, utilizar lá no laboratório. Dúvidas, pessoal? Não, tudo certo. Então, tá ok. Então, eu já deixo, então, dou por encerrado, vou parar aqui a gravação.